Meus amigos e amigas, seja bem-vindo a mais uma conversa do livro A Busca de Santidade. Vocês que têm nos acompanhado nestes estudos, sabem que agora estamos chegando à 11ª lição. É difícil para mim pensar, 11 semanas fazendo este estudo tão rico. Eu já estou com saudades do nosso estudo, mas o estudo vai encerrar a semana que vem com o nosso estudo final. Mas esta semana nós temos um tema que é extremamente prático. É simples, mas desafiante. Santidade e fé. Santidade é mais do que simplesmente uma decisão baseada na força humana de obedecer a Deus. Santidade é a obra do Espírito Santo agindo em nós para criar o desejo de obedecer a Deus. E muitas vezes esta obediência não é fácil, é desafiante. Temos momentos em que simplesmente não é fácil buscar a santidade. Há oposição, há tentações, muitas vezes sentimos que o preço é muito caro, é muito alto, e naqueles momentos, de fato, cada momento, vai requer que tenhamos fé. Fé na palavra de Deus, fé na obra do Espírito Santo em nossas vidas, fé que nós vamos obedecer a Deus e deixar os resultados nas mãos do Senhor. Para nos dirigir neste estudo de hoje, é pastor Francisco Pontes. E com esta palavra de introdução, eu vou passar a palavra para o pastor Francisco Pontes para facilitar nossa conversa de hoje sobre a santidade e fé. Eu vou pedir ao pastor Francisco Pontes fazer uma breve apresentação da sua pessoa, do seu jeito, apresentar outros que estão participando hoje, para que você que está assistindo esta gravação vai conhecer as pessoas participando e liderando deste estudo da Palavra de Deus. Pastor Francisco Pontes, tu tens a palavra. Bom dia, amados irmãos, a graça e a paz a todos os que estão nos ouvindo e nos assistindo nesta manhã. É com muita alegria que, mais uma vez, participamos deste estudo que tem sido muito importante para a minha vida, para as nossas vidas, dos que participam e dos que assistem, né? Logo após o encontro, o vídeo, e nós temos sido agraciados com bênçãos e mais bênçãos em nossas vidas. Eu gostaria de dizer a você que participe, escute, veja, assista o vídeo, e é muito interessante, é muito oportuno viver uma vida em busca da santidade. Eu sou, como falou o pastor Mark Johnson, pastor Francisco Pontes, e estou aqui auxiliando na Congregação Batista Pão da Vida, o pastor Francimário. A Congregação Pão da Vida fica no bairro Frei Damião, em Juazeiro do Norte. Então, estamos aqui nessa empreitada diante também do momento que estamos vivendo e tentando conciliar tudo como Deus quer. E esse estudo, a busca da santidade, ele foi muito importante para o momento pelo qual nós estamos vivenciando, ok? Então, conosco estão o pastor Francimário Bezerra. Gostaria que ele se apresentasse, por gentileza. Olá, meus irmãos, bom dia a todos, graça e paz. Sou o pastor Francimário. Hoje estou pastoreando a Igreja Batista Manancial, em Juazeiro do Norte, no estado do Ceará. Muito bem. Também está conosco o pastor Carlos Alberto Jabra. Ele está pastoreando remotamente a primeira igreja batista em Milagres.
Ele está em São Paulo, mas está ali também pastoreando a igreja aqui em Milagres, no Ceará. Ok, querido? Pastor, se faça apresentar-se. Pastor Carlos, seu microfone está desligado. Graça e paz a todos, que todos tenham um bom dia. Sou o missionário Carlos, pastoreei por 9 anos a igreja, na primeira igreja batista da Convenção em Milagres, ali no Ceará. Hoje estou de volta à minha base aqui, em Guaianazes, São Paulo, né? E sou grato a Deus pelo privilégio de poder estar atuando ainda na obra do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Carlos. Temos conosco também o pastor Marcelo Rosa, pastor em São Paulo, também da Junta de Missões Nacionais. Por gentileza, pastor, se apresente. Olá, meus amados, eu sou o pastor Marcelo Rosa, mais conhecido como pastor Marcelinho, né? Sou missionário da Junta de Missões Nacionais, na nossa Convenção Batista Brasileira. Estou pastoreando a primeira igreja batista em Cajubi, no estado de São Paulo. Obrigado, pastor Marcelo. Temos também o irmão Regilânio, da primeira igreja batista da Convenção, em Juazeiro do Norte. Irmão Regilânio, seja bem-vindo. Por gentileza, querido, se apresente. Obrigado, pastor Francisco Pontes. Bom dia a todos. Meu nome é José Regilânio, congrego na primeira igreja batista da Convenção, auxilio aos professores da EBD e ao corpo diaconal local. Ok. Pastor Melquisedeque, creio que ele não está conosco. Pastor Melqui? Sim. Tudo bem, querido? Faça a sua apresentação. Eu sou o pastor Melquisedeque, estou à frente da primeira igreja batista em Brejo Santo, no estado do Ceará. Muito bem. Obrigado, querido. Ok. Hoje vamos falar sobre um assunto por demais interessante para as nossas vidas: santidade e fé. Nós estaremos estudando o capítulo número 15 do livro A Busca da Santidade. E temos aqui algumas perguntas para serem respondidas conforme o guia que foi estabelecido pelo pastor Mark Johnson. E eu gostaria de começar pelo pastor Carlos. Pastor Carlos, por gentileza, explique aí a relação que você vê entre a fé e a obediência, baseado nos textos de Hebreus 13, ou Hebreus 3, 17 ao 19, e Hebreus 4, versículos 2 e o versículo 6. Por gentileza, pastor Carlos. A palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 3, versículo 17 e 19, diz assim: Mas quem o ofendeu durante 40 anos? Não foram aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou ele que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? Então, vemos que eles não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Hebreus 4, de 2 e 6. Porque para vós o evangelho foi pregado, assim também como a eles, mas a palavra pregada não lhes serviu, não estando essa misturada com fé daqueles que a ouviram. Vendo, portanto, que há alguns que devem entrar e que aqueles que primeiro receberam a pregação não entraram por causa da sua incredulidade. Fé e obediência. Eu, meditando através dessa palavra aqui, entendi que quem não tem fé não pode obedecer à vontade de Deus, e nem tampouco pode compreendê-la, pois sua soberania não é reconhecida aos incrédulos.
Ou seja, quando nós pegamos o livro de Hebreus, ele está falando para aqueles judeus, não é? E judeus convertidos, aqueles que haviam saído do judaísmo e entrado ao cristianismo, conhecido a palavra. Então, nós podemos ver que, na maioria, né, poder apenas presenciar milagres, serem abençoados por milagres, porém não desfrutaram da maior bênção que estavam prometida, que era viverem em uma terra que emanava leite e mel. O que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Assim também hoje, né, todas as pessoas que não depositarem a sua fé em Cristo recebam, por bondade de Deus, alguns benefícios terrenos. Alguns milagres podem ser vistos na vida das pessoas, Deus abençoando pessoas através do suprimento de suas necessidades, quer seja elas de ordem física, de ordem material que seja. Porém, há um grande detalhe. Essas pessoas, por mais que elas queiram entender esse propósito de Deus e acreditar que existe um Deus, elas ainda não podem, na verdade, saborear o fruto do Espírito dentro delas para o discernimento espiritual. Olha, irmãos, fé e obediência. Às vezes as pessoas têm fé, eu creio em Deus, eu acredito em Deus, mas elas não conseguem também obedecer a esse Deus. Entender que Deus, ele age assim, né, aqueles que obedecem a sua palavra. Então, hoje nós temos uma grande dificuldade. Muitos, às vezes, obedecem a palavra, mas não exercem a fé. Outros exercem a fé, mas não obedecem à palavra. E uma coisa é paralela à outra. Nós não podemos dizer que temos fé se nós não nos apresentarmos a Deus em santidade, em princípios éticos, em princípio moral, vivendo uma vida regrada de acordo com a palavra de Deus. A fé e a obediência, elas têm que trabalharem juntas, em um consenso único, porque tudo isso, com a fé e a obediência, ela vai me levar ao princípio maior, que é o princípio da santidade. Então, veja que é muito interessante. Nós vemos aqui que há uma comparação. Aqueles que caminharam 40 anos no deserto e aqueles que não puderam usufruir do descanso final. E hoje em Cristo a mesma coisa. Nós estamos peregrinando aqui, passando por determinadas dificuldades, mas temos fé. Tendo, às vezes, algumas inclinações da carne para o pecado, mas obedecendo a palavra de Deus e rejeitando todo o pecado. E isso vai nos purificando, vai nos abençoando, vai nos tornando santos. Qual é o propósito de tudo isso de Deus? Para que ou quando Jesus voltar, ou quando nós partirmos, nós tenhamos a certeza que estaremos no caminho certo, na glória de Deus. Fé mais obediência, eu diria que é igual à santidade. Devemos ter fé, obedecer a palavra e buscar santificar a nossa vida para a honra e para a glória de Deus. Obrigado, pastor Carlos, pela sua explicação. Ok? Fé e obediência, obediência e fé para a nossa vida de santidade. Pastor Francimário, por gentileza, lendo o capítulo 11 do livro de Hebreus, eu gostaria que o senhor tivesse alistado, ou aliste, né, 5 características ou 5 pontos importantes, né, das pessoas que ali mencionadas, ok? Observando o exemplo de obediência dessas pessoas, 5 características que chamaram a sua atenção. Por gentileza, pastor. Ok, pastor Pontes. Meus irmãos, eu quero partir do geral para o específico. Um dos pontos que me chama a atenção e sempre vai me chamar a atenção é a fé de todos esses homens e mulheres que consta aqui na galeria
da fé de Hebreus 11, a fé que todos eles depositaram no Senhor, fé essa que os possibilitou a obediência, né? A fé, ela vai sempre nos levar na direção da obediência. Se levar em outra direção, não é fé, né? Então, nós precisamos compreender isso. Agora, olhando os personagens que nós temos aqui listados, é difícil dizer se tem um que não chama atenção, porque todos chamam a atenção pela forma que eles andaram com Deus, pela forma que eles lidaram com as circunstâncias do seu tempo, as adversidades. Então, nós começamos aqui vendo a primeira pessoa que é abordada em Hebreus 11 é Abel, né? Abel, ele apresenta a Deus aquilo que Deus pede. Em contrapartida, o Caim faz do jeito que ele achava ser o melhor. Então, a obediência sempre vai nos levar a fazer aquilo que Deus pede de cada um de nós. Enoque é um outro exemplo, um homem que andou com Deus e agradou a Deus. E é um dos homens que Deus o tomou para si, assim como Elias posteriormente. Então, a Bíblia vai dizer aqui em Hebreus 11, versículo de número 5, que Enoque ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus, né? Então, veja, ele não era conhecido porque passava no Jornal Nacional da época, né? Mas ele era conhecido porque ele agradava, era uma pessoa que vivia para agradar a Deus. E aí nós temos um outro exemplo clássico, Noé. Noé, ele escuta uma ordem de Deus, né? Construa a arca para você salvar a sua família. E esse camarada ele trabalha mais de 100 anos construindo a arca e pregando. E as pessoas zombando dele, zombando. E ele continua perseverando. Irmãos, que exemplo de perseverança, que exemplo de obediência nós temos em Noé. Abraão também não fica atrás. Abraão, ele saiu do lugar de conforto que ele tinha, da sua família, e foi para uma terra que Deus haveria de mostrar. Ele deixou tudo para trás, todos os seus referenciais para obedecer à ordem de Deus. E, claro, nós sabemos qual foi o desfecho final de toda essa história. E, por fim, eu quero considerar Hebreus 11, 24, que diz assim, tem a ver com essa questão, especificamente, todos eles, sem nenhuma dúvida, tem a ver com a questão de santidade. Esses homens obedeceram a Deus e se separaram, consagraram suas vidas ao serviço de Deus. Agora, olha só o que diz Hebreus 11, 24, fechando a minha fala. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo, versículo 25, preferindo ele, é uma decisão dele, atitude dele, responsabilidade do Moisés, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. Uau, meus irmãos, que exemplo. O homem, ele tomou uma decisão. Ele decidiu, eu vou sofrer com o meu povo, mas vou fazer a vontade do meu Deus. Essa é uma decisão resoluta do Moisés e é uma decisão que cabe a cada um de nós, todo dia tomar. Prefiro sofrer com o meu Cristo do que me dobrar ao sistema desse mundo e desfrutar dos prazeres do pecado. Essa é uma decisão que nós precisamos tomar diariamente. Obrigado, pastor Pontes. Obrigado, pastor Francimário. Realmente, né, uma das características desses homens de fé, relatada em Hebreus 11, primeiro é o relacionamento com Deus, a crença em Deus, que eu notei aqui, né? É muito notável isso. Também fala da criação divina, né? Hebreus fala sobre essa questão. Como aqueles homens de fé, eles cumpriram
acreditaram e cumpriram, foram avante pela fé nas promessas de Deus, criam na justiça de Deus, como Noé, né? Noé sabia que servia a um Deus justo, e por meio da fé, diz Hebreus 11:7, por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé, certo? Abraão, ok? Acreditou no lugar preparado por Deus, como nós devemos acreditar, que Jesus foi nos preparar um lugar. Amém, queridos? Então, são exemplos significativos para as nossas vidas, características na vida desses homens bem significativas. Pastor Marcelinho, qual destes personagens de Hebreus 11 é o mais significativo para o Senhor? E por quê? Por gentileza, pastor Marcelinho. Todos foram muito significativos ao Senhor. Todos essas pessoas, esses homens, esses heróis da fé, eles andaram com Deus, eles tiveram santidade com Deus. Mas no meu aqui foi Noé, né? No meu pensamento aqui foi Noé. Noé, ele tinha uma função e durou essa ação, vamos falar assim, essa persistência, né? Essa atitude de construir a arca durante os 140 anos que durou ali. Então, Noé, ele teve uma árdua função e, ao mesmo tempo, ele teve que confiar. A fé dele ali, ele teve que ter uma persistência naquilo que ele ouviu falar pela voz de Deus para a execução da arca, da construção da arca, de executar, né? Vamos falar assim, executar aquilo que Deus tinha colocado na mão dele. Então, nós temos uma árdua tarefa no nosso dia a dia. Nós temos que levar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus. E não é fácil, queridos. Não é fácil. Quando nós vimos aqui esses heróis da fé, eles sofreram, eles deram a sua vida, né, para que o Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho, chegasse até a nós também naquele princípio, no início da história, né? E Noé, ele teve que agir, né, de uma forma muito, muito eficaz, porque ele ouviu Deus falar da construção da arca, obedecer, ele tinha que motivar os filhos, a família, a trabalhar a execução, e ele não sabia qual era o tempo, né? Podia ser meses, alguns anos. E então essa fé, né, que moveu ele, né, que ele continuou. Ele podia ter desmotivado no meio do caminho, ele podia ter largado no meio do caminho. Então, a persistência, né? O alvo que ele olhou para Deus, ele confiou em Deus, ele colocou em primeiro plano a ação de Deus na vida dele, que era a construção da arca. Muito obrigado, pastor Marcelo, pela sua bela explicação. Realmente, Noé foi um grande exemplo de obediência e fé. Irmão Regilânio e pastor Melquisedeque, vocês vão responder a mesma pergunta na ordem. Regilânio e pastor Melquisedeque. Vendo esses exemplos de homens de fé... Pastor Francisco Ponte, só uma observação. É
possível que pastor Melquisedeque não tenha condições de responder porque ele está no trânsito. Ok. Então, se ele não tiver essas condições, Uhum. quem sabe irmão Regilânio pode Regilânio. fazer, ou pode passar por outra pessoa. Mas só respeitando, só querendo deixar nosso pastor altamente seguro durante a sua viagem. Ok, com certeza. Então, irmão Regilânio, você pode responder essa pergunta, né? Com relação aos heróis da fé, em Hebreus 11, qual é o exemplo mais desafiador para você e por quê, irmão Regilânio? Bom dia, amados, bom dia a todos que nos assistem, aos pastores. Rapaz, ficou o abacaxi maior para mim, hein? Depois de ouvir esses homens de Deus falar, fiquei aqui analisando, meu Deus. Bem, lendo o texto de Hebreus 11, relendo ele, nós vemos uma galeria, nós vemos nomes que estão na história e que estão não somente na história vivenciadas por nós, por eles no passado, como por nós hoje, né, aqui na Palavra de Deus. Essas maneiras em que essas pessoas mencionadas, elas obedeceram a Deus, eu vejo pela questão da atitude. E essa atitude, né, Deus pede, eles tomam a atitude, dão aquele passo de fé naquela obediência de Deus, como já foi falado anteriormente, e que esse é um dos maiores desafios que eu acredito que seja, não somente para mim, como também para muitos. Porque esse desafio de atitude é porque Deus sempre nos chama e nos envia ou nos coloca para caminhar em lugares que nós não vemos como. Seja por cima de, eu vou usar metáforas, como no caso do apóstolo Pedro, quando saiu do barco, andar por cima das águas. Muitas vezes Deus nos coloca para andar por várias águas. E por cima dessas águas, muitas das vezes, nós acabamos não dando credibilidade, não confiando em Deus. Não porque muitas vezes nós não tenhamos fé em Deus, mas talvez a nossa fé não esteja madura o suficiente para dar esse passo de fé. Essa caminhada, esse desafio em nossas vidas, muitas vezes é o que tem acabado com muitos ministérios de muitos líderes, né? Muitos líderes, por não saírem, por não obedecerem a Deus, por não buscarem sair do acomodismo, acabaram, de uma certa forma, levando eles ao naufrágio da fé. E algo interessante, o que eu vejo é de Abraão, né? De todas essas listagens, né? Eu quero exemplificar especialmente Abraão, devido ao tempo, porque Deus prometeu a ele um filho. Esse mesmo Deus que prometeu um filho, lhe pediu esse filho. E essa mesma pessoa que acreditou que Deus lhe daria um filho, ele obedeceu aonde ia levar o filho para o sacrifício, crendo, sem ver, né? Sem ver que esse filho poderia nem mais voltar, mas ele acreditava que esse filho seria ressuscitado. E nós, nas Escrituras, nós não vemos Deus mencionando ressurreição, mas Abraão, ele acreditava que Deus poderia trazê-lo dos mortos novamente. E isso é interessante para nós, porque muitas vezes nós não atentamos para isso. Deus não vai nos requerer nada que Ele não venha nos dar novamente. Muitas vezes Ele quer que nós saiamos e andamos sobre as águas, sobre os espinhos, sobre as pedras, não para que venhamos nos machucar, nos ferir ou nos afundar, naufragar. Não é isso. Simplesmente é para que venhamos ver o milagre dEle, para que o anjo dEle esteja conosco, como está hoje, no caso de Cristo Jesus, o anjo de Deus, o Cristo encarnado, o Cristo ressurreto. Então, muitas das vezes, meu querido, para mim é justamente o desafiador, obedecer o chamado de Deus, não só para mim, como eu acredito para muitos, porque muitas vezes nós perdemos oportunidades, nós deixamos de crescer ministerialmente, espiritualmente e pessoalmente, porque nós não exercemos nossa fé naquele ponto que Deus pediu aquele sacrifício.
Pastor Pontes. Microfone, pastor Pontes. Meu amado, a minha preocupação é que eu já encostei o carro, viu, pastor Mark Johnson? Fique tranquilo que o carro está encostado, viu? A minha preocupação, vocês me ouvem bem, os dados móveis vão conseguir fazer com que eu responda, estão me ouvindo, pronto. Então, não vou ficar fora dessa. Né? Certo. Então, a pergunta é, pastor Melquisedeque, é a mesma que eu fiz ao irmão Regilânio, né? Qual é o exemplo mais desafiador para você? Exatamente. Qual é o exemplo mais desafiador para você e por que desses homens de fé listados em Hebreus capítulo 11? Pastor Pontes, como já foi falado, mencionado de forma muito direta pelos pastores, eu acredito que bem aplicado, todos eles têm algo que nos leva a refletir sobre a nossa vida de santidade com Deus, né? Todos eles estão listados na mesma perspectiva de fé, só que, de certa forma, com um ensinamento diferente. Uns rejeitaram, outros obedeceram. O rejeitar, claro, é daquilo que era oferecido, como Francimar já falou. Outros obedeceram. Então, eu acredito que, para mim, um dos que me chama muita atenção, exatamente já no início, quando fala sobre a questão Abel, né? Por quê? Porque lá fala sobre, inclusive no estudo é mencionado, que fala que ele ofereceu melhor do que. E essa ideia de oferecer o melhor, ela vai muito, no meu entendimento, essa perspectiva do que eu ofereço a Deus. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós estamos fazendo, estamos oferecendo, nós estamos obedecendo, nós estamos caminhando, nós estamos... Tudo aquilo que os heróis fizeram, muitas vezes nós estamos fazendo. Mas será que a qualidade daquilo que estamos fazendo agrada a Deus? Porque quando eu olho para a perspectiva de santidade, quando eu olho para a perspectiva daquilo que eu tenho para oferecer a Deus, ou eu ofereço o melhor, ou eu posso até oferecer, mas não vai ser o melhor. Ali não tem, por exemplo, no caso de Abel, não tem esse sentimento do valor, no sentido monetário, das coisas que lhe ofereceram. Era a qualidade. Talvez até, sei lá, se Caim não ofereceu em quantidades maiores, de forma muito mais espetacular, no sentido do que ele estava apresentando, em qualidade ali é destacado. Então, por que eu trago isso ao meu coração e esse desafio? Porque nós vivemos um evangelho onde a qualidade tem sido substituído por entrega, por ativismo. Nós vemos muitos cristãos que estão na caminhada ativistas, estão dentro, são pessoas maravilhosas, que pegam mesmo no arado, põem ali nas costas para fazer e fazem, né? Mas, infelizmente, a qualidade, ou seja, aquilo que no seu coração motiva ele para fazer, muitas vezes não vem de uma perspectiva de fé. Porque quando eu olho para a fé, eu percebo que eu estou oferecendo entendendo que a minha promessa já foi, no nosso caso, já recebemos. Diferente dos heróis da fé, nós já conseguimos vislumbrar, a história mostra que nós já conseguimos vislumbrar, ou pelo menos historicamente sabemos que a promessa se cumpriu em Cristo. Eles não. Eles morreram nessa perspectiva de encontrarem a promessa, que para mim é algo tremendo. Eu, como cristão, Jesus já morreu, já pagou por mim, tem horas que eu fraquejo. Eu fico imaginando esses homens que estiveram exatamente na perspectiva, esperando a promessa e se manteram verdadeiramente pela fé firmes. Então, para mim, o exemplo de Abel me chama muita atenção para que eu não ofereça. Não é que eu não esteja oferecendo, é para que eu não ofereça sem qualidade. A qualidade está naquilo que a palavra determina, naquilo que Deus já colocou à luz da sua palavra. Qualquer coisa que tenta burlar a palavra não é qualidade. É uma entrega fora dos princípios de Deus. Deus nos abençoe. Muito bem, pastor Melquisedeque. Realmente, Caim, ele não obedeceu, né? Plenamente. Mas Abel, ele foi obediente e um homem de fé. Por isso que as ofertas foram agradáveis a Deus. A oferta de Abel, né? Não a oferta de Caim. Muito bem. Nesse mesmo raciocínio, santidade e fé, da fé, né? Meus queridos, pastor Carlos, lendo Mateus, capítulo 20, do 26 ao 27,
por gentileza, explique como a fé é necessária para seguir cada um e em que circunstância o princípio seria o mais difícil para você acreditar. Pastor Carlos? Em Mateus 20, 26 e 27, diz assim a palavra do Senhor. Mas não será assim entre vós. Mas quem dentre vós deseja ser grande, seja o vosso servidor. E quem deseja ser o primeiro, seja o vosso servo. Ah, pastor Francisco Ponte, meus amados, queridos irmãos, e você que nos assiste aí. A palavra-chave aqui chama-se humildade. E muitas vezes o sentido dessa palavra, ela nos reporta uma coisa: humilhar-se diante de Deus, colocar-se diante de Deus, entender a soberania de Deus, entender quem é o Supremo, o Altíssimo, o Senhor, que é Criador e sustentador de todas as coisas. Vivemos num mundo onde galgar degraus, para muitos, é a glória. Eu diria que eles estão subindo em uma escada que vai dar em uma parede. Porque quando nós olhamos para esse texto, entendendo aquilo que está sendo exposto pelo Senhor, mas quem será assim entre vós? Quem será? Olha, há um certo questionamento que está sendo feito aqui. Por que vocês estão querendo algo que, na verdade, nem pertence a vocês? Algo que ainda não foi entregue a vocês. Então, humildade, sinceridade de coração, eu creio que é aquilo que todo servo de Deus, servos do Senhor, tem que ter. Muitas vezes nós olhamos para pessoas que estão em determinados postos, colocados em uma posição, talvez, que outras pessoas olhem que sejam elevadas. A questão toda para nós é que nós não estamos vivendo num mundo, embora vivamos num mundo secular, não estamos vivendo em uma empresa secular. Servir a Deus é algo muito diferente. Servir a Deus é doar-se, é entregar-se, é trabalhar, porque qual é o pagamento do seu servo? Paulo, eu sei que ele vai dizer, todo obreiro é digno do seu salário, mas se nós pudéssemos traduzir isso e dizer, nós já ganhamos o nosso salário, o Senhor morreu por nós quando éramos pecadores. Então, quando nós fazemos as coisas, para qual finalidade e para quem é proposta fazer? Eu creio que quando nós fazemos as coisas, deve ser tudo feito para a glória de Deus, para entregar a Deus, né? Servir a Deus sem o propósito de receber, até porque eu quero entender que nós já recebemos isso de Deus. Então, eu sei que não é muito fácil, não, porque quando nós entendemos isso, é exercício de fé, né? E o princípio nos é dado através da palavra de Deus. O princípio já é dado. Então, quando eu tenho algo em mãos que já me foi passado, o que compete a mim? Fazer aquilo que realmente deve ser a vontade de Deus. Olha, eu olho assim para Jesus e vejo algo, né, muito benevolente da parte dele na cruz. Perdoa, eles não sabem o que fazem. Pai, eles não estão entendendo o que eles estão fazendo. Eles estão buscando algo que vai perecer, algo que vai ficar. Não é roupa, não é o cargo, não é o dinheiro, não é o grau da sociedade que vai levá-los a ti, Pai. Mas é a humildade do coração em reconhecer, primeiro, que eu sou o seu filho e eu morri por eles, pelo pecado deles. Segundo, que após a conversão, aquilo que eles fizerem, eles façam com humildade e sinceridade em seus corações, fazendo para ti. Que não haja enaltecimento em seus corações. Então, eu penso que esse modelo é um modelo que não é muito simples, às vezes, de seguir. Porque quer queira, quer não,
às vezes a gente acaba sendo levado por isso. Mas quando nós estamos entendendo o princípio da vontade de Deus, vivendo pela fé, vivendo pela obediência, sendo humilde e sincero de coração, tenho certeza que Deus vai nos usar e nos abençoar no poder do Espírito Santo do Senhor. Então, tenha fé, tenha obediência. Isso vai levar a buscar a santidade para, com um único objetivo, fazer a vontade daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz de Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe. Agradeço, pastor Carlos. Pastor Mark Johnson, me desculpe, eu pulei aí seus comentários. Por gentileza, fique à vontade, tá bom? Não precisa pedir desculpas de nada. Tem sido uma conversa muito edificante. E eu estou aqui só deixando esta conversa penetrar a mente, o coração, e diante de Deus, pensando, puxa, como tem sido minha caminhada nesta questão de santidade e fé. E vocês, meus amigos que estão nos assistindo, deixe-me encorajar você. Esteja pensando, poxa, como esta conversa poderia ser aplicada à minha vida? Então, eu queria encorajar você sobre uma forma de aplicação. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a sua vida é uma torta. Isso é sua vida. E esta torta poderia ser fatiada. Então, pense sobre as fatias da sua vida. Tem sua própria vida pessoal, sua vida física, emocional, espiritual. Isso faz parte de uma fatia da sua vida. Tem uma fatia da sua vida chamada seu casamento, com todas as dinâmicas do seu casamento. Tem uma fatia da sua vida chamada sua família, aquela inter-relação com seus filhos, netos, sogro, sogra, isso faz parte da sua vida. Tem uma fatia da sua vida chamada a vida financeira, também faz parte da sua vida. E pode continuar, seu trabalho. Bom, pode até ter muitas fatias que você vai definir. Esta torta, como essas fatias, é a minha vida. Em cada fatia, você precisa exercer fé. Cada fatia você precisa ter um exercício de fé. Deixe-me falar com vocês sobre uma fatia chamada casamento. Só uma aplicação. Eu estou desafiando você, pense sobre sua vida, naquelas fatias, pode ser seu trabalho, pode ser sua escola, pode ser a sua vida pessoal, pode ser seu casamento, pode ser a interação com seus vizinhos, sei lá. Você pode cortar a sua vida no jeito que aplica para você. Mas, por exemplo, todos nós temos, que somos casados, temos um relacionamento chamado casamento, uma fatia. Deixa eu falar alguma coisa. Para ter um casamento muito bem sucedido, você precisa exercer a fé. Mas muitos de vocês, no início da sua caminhada de casamento, ou até contemplando o casamento, vão dizer, não sei não, acho que tem um jeito. Tá tudo bem. Só uma história rápida, pastor Francisco Pontes. Eu lembro a primeira vez em que eu tive a primeira disputa com minha esposa. Nem sei, 3, 4 meses de casamento, ainda naquele momento do lua de mel, mas houve uma disputa. E eu lembro até as emoções, aquela paixão, aquele amor, aquele sentimento. Em menos do que 30 segundos, tudo saiu. Houve ódio, gritaria, raiva, pessoas ali. E eu estava pensando,
Meu Deus, isso foi o pior erro da minha vida. Em vez de amar esta pessoa, eu estou sentindo até ódio. Eu detesto esta ideia de passar uma vida com esta pessoa. O que é isso? Eu sei que não é isso que você queria ouvir o seu pastor falar. Mas até o pastor, o missionário, vai passar aqueles momentos. Eu era jovem, né? 26, 6, 7 anos de idade. Eu sabia. O Espírito Santo falou comigo. Eu falei com Deus. Eu não queria passar a vida como alguém sentindo assim. E Deus falou comigo. Então, não passe a vida sentindo assim. Mude seu jeito de abordar problemas em seu casamento. Mas nem sei. Eu estou com essa... Carolina também estava muito chateada comigo. E sabe, meus irmãos, a gente nem sabe hoje em dia qual foi o problema. A gente só lembra as emoções que nós fizemos. Quem sabe, eu vou falar com vocês o que nós fizemos. Quem sabe você vai pensar, puxa, isso é loucura. Pode chamar isso loucura, pode chamar isso a fé. Eu li alguma coisa que falou, em vez de se ficar ali gritando e maltratando um ao outro, estabeleça em seu casamento uma mesa de reconciliação. Estabelece em seu casamento uma mesa de reconciliação. E esta mesa tem regras. Primeira coisa, qualquer pessoa na família pode pedir uma mesa de reconciliação. Qualquer. Não só o marido, não. Esposa, filhos, marido, todo mundo pode pedir uma mesa de reconciliação. Na mesa de reconciliação é reconhecer, há um problema aqui em nosso casamento, nossa família. Pedindo uma mesa de reconciliação, todo mundo vai sentar e todo mundo vai concordar que nós vamos seguir algumas regras baseadas na palavra de Deus. Primeira coisa, não haverá gritaria. Ninguém vai gritar. Segunda coisa, ninguém vai interromper outra pessoa. 3, ninguém vai acusar outra pessoa. 4, você vai definir o problema. 5, vocês vão trabalhar e conversar até resolver e buscar uma solução que todos vão concordar e todos vão aplicar. Carolina e eu fizemos isso jovens de 27, 24 anos de idade. Meu amigo, eu vou falar alguma coisa. Eu fiz isso pensando, isso é loucura. Isso é loucura. Deus falou, não, isso não é loucura, isso é fé. Isso é fé. Agora, 36 anos depois, sabe coisa melhor que eu fiz em meu casamento? Uma mesa de reconciliação, que 2 jovens, pela fé, falaram, a gente não vai gritar mais. A gente não vai ter argumentos e disputas assim, não. Vamos tentar obedecer a palavra de Deus. Eu posso dizer, Carolina vai falar isso mesmo também, isso foi uma decisão que Deus abençoou. Por quê? Porque foi feita pela fé. E a gente não sabe. 35 anos atrás, eu não sabia que 35 anos depois, isso seria até a melhor decisão do meu casamento. Mas Deus sabia que obediência pela fé na palavra de Deus sempre é o caminho que leva à felicidade neste mundo e à glória de Deus em nossos relacionamentos. Eu deixo, meus irmãos em Cristo Jesus, desafiar você também. Pense sobre a torta da sua vida, aquela fatia, onde você está sendo desafiado a obedecer ao Senhor. Busque formas concretas de como você vai obedecer ao Senhor nesta área da sua vida. E tenha fé que Deus vai honrar e abençoar até a sua vida. Pastor Francisco Pontes. Amém, pastor Marco. Que bom, excelente.
nós temos poucos minutos, irmãos. Nós temos 10 minutos ou 15 minutos restando. Eu queria voltar ao ponto número 5. Pastor Francimário, Lucas, vai ler Lucas 6, do 30 ao 31, por favor, e explicar como a fé é necessária para seguir cada um e que circunstância, o princípio seria o mais difícil para o Senhor acreditar, baseado em Lucas 6, 30 a 31. Por gentileza. Muito bem, fazendo a leitura aqui do texto. Dê a quem pedir, e quando tomarem suas coisas, não tente recuperá-las. Faça aos outros o que vocês desejam que ele lhes faça. Irmãos, tudo aqui é difícil. Tudo aqui é difícil. Você tomar as coisas de você e você ficar bem com isso, olha, não é brincadeira. Aqui, claro que esse é o Sermão do Monte, Jesus está falando, né, sobre a vida no Espírito, a vida do regenerado, os valores do reino, como se comportar diante dos nossos inimigos, e a palavra é aqui amor pelos inimigos. Então, nós precisamos a cada dia compreender, né, essa palavra, dê a quem pedir. Né? Eu confesso que nem sempre dá para fazer isso. Né? E outra, você só pode dar quando você tem. Você não pode dar o que não tem. E quando tomarem suas coisas, não tente recuperá-las. Façam aos outros o que vocês desejam que ele lhes faça. Aqui nós temos aqui uma questão bem interessante. Paulo escrevendo aos Romanos, inclusive ontem eu falei um pouco sobre essa questão, no capítulo 12, versículo 9, ele vai dizer o seguinte: aqueles cristãos de Roma, Paulo diz, olha, amem sem hipocrisia ou sem fingimento. Então, meus irmãos, o que está em voga aqui é o amor. Você ajudar o necessitado, você ajudar, buscando sempre levar essa pessoa ao conhecimento de Cristo Jesus, e sendo ainda mais enfático, já que nós estamos falando sobre santidade, a santidade sem humildade e sem amor, ela não existe, tá certo? Então, nós precisamos entender isso. O amor é algo intrínseco na nossa caminhada com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo. Então, tudo isso nós precisamos considerar na nossa vida. Nós não podemos, e aí se utilizando até da parábola do fariseu e do publicano, nós temos que tomar cuidado com a hipocrisia. Por quê? Ela pode estar presente na nossa vida e nós estarmos pensando que está tudo bem. Então, o fariseu, ele pensava que estava fazendo, cumprindo com tudo aquilo que Deus determinava. E Jesus disse, olha, você voltou para casa sem ser justificado. E o publicano, ele só dizia assim, Senhor, sê propício a mim, pecador. Irmãos, eu preciso a cada dia compreender essa dinâmica. Eu preciso de Cristo Jesus todos os dias. Eu preciso a cada dia cultivar uma vida de piedade, de leitura da palavra, de oração, porque eu preciso ser lembrado, eu preciso lembrar a minha alma do compromisso que eu assumi há 25 anos atrás, de seguir a Cristo Jesus, não os meus desejos, não as minhas vontades. E só lembrando e finalizando aí sobre a questão de Abel e Caim. Por que Deus rejeitou a Caim? Porque ele ofereceu aquilo que Deus não pediu. Deus pediu sacrifício de sangue. Ele não ofereceu sacrifício de sangue, meus irmãos. Por isso Deus rejeitou. Então nós precisamos obedecer explicitamente aquilo que Deus nos manda fazer. Obrigado, pastor Potts. Eu que agradeço, pastor Francimário. Irmão Regilânio, a mesma pergunta, né? Obediência e fé, baseado em Romanos 12, 19. Qual princípio seria o mais difícil para você acreditar, baseado em Romanos 12, 19? Bom dia novamente, né, meus amados. Rapaz, pastor Pontes, essa
me fez recordar de um tempo passado meu, onde não tem como deixar de falar. Mas vamos primeiramente para o texto. Eu quero ler uma paráfrase, a tradução do livro, e também na Bíblia de Jerusalém de 1681. A Bíblia de Jerusalém diz por vossa conta, caríssimos. Mas dai lugar à ira, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. E no livro, na palavra, diz, queridos amigos, não procurem vingar-se a vós mesmos, pois diz o Senhor na Escritura, minha é a vingança, pertence-me e hei de exercê-la. Como já foi falado pelo pastor Francimário, né, a questão do amor, da santidade, da obediência andado juntas, e não tem como ser separado, e é justamente aí onde muitas das vezes as nossas emoções tentam nos tirar o controle, principalmente quando temos que abrir mão de alguma coisa que nos é tirada, seja coisas como tempo, conversações, aquilo que você confia e a pessoa tira de você e expõe, seja sobre algo seu mesmo. O desejo que vem logo em nós é de ficarmos irados e tentar, de alguma forma, levar isso adiante, tentar, de alguma maneira, até mesmo prejudicar aquela pessoa que agiu disso. Sabemos a questão do contexto, como o pastor Francimário bem falou, sabemos também do que Paulo está tratando aqui em Romanos, mas algo bastante evidente que deixa de ensinamento é que devemos ter, o que já foi falado aqui, humildade, confiar em Deus, a obediência pela fé em Deus, como o pastor Mac Johnson falou logo antes no bloco, essa confiança em obediência na fé em Deus, que Ele tomará juízo daquilo que tem sido feito nas nossas vidas, não como muitos colocam aí. Tem muita gente que diz, entrega na mão de Deus, né, Deus vai tomar conta. Não é dessa forma, como se Deus ele viesse atrás da pessoa com os garfos e faca, né, para sair correndo atrás daquela ser humana. Não é isso. Mas é simplesmente porque a atitude daquela pessoa vai levá-la à ruína mesmo. Isso até mesmo cristão. Quantos irmãos não têm chegado a uma situação tão difícil na vida simplesmente por não obedecer por meio da fé, daquilo que foi colocado pelo Espírito Santo em seu coração, coisas que muitos não têm atentado. E, para concluirmos, né, no início da minha caminhada, meus irmãos, eu passei por uma situação que eu trabalhava, fui lesado por uma pessoa, e essa pessoa nós estávamos juntos, andávamos juntos, e essa pessoa estava na caminhada, mas eu estava notando que essa pessoa estava deixando de lado, porque estava permitindo a velha natureza humana sair. E quando aquela pessoa foi lesada, teve uma certa situação e nos separamos. E aí tudo bem. Mas o que ocorreu? Passado alguns meses, aquela pessoa foi pega em flagrante em desviar um certo dinheiro de onde nós estávamos trabalhando. Ele ficou em um determinado lugar, ele ficou trabalhando em Aracaju, em Sergipe, e eu fiquei nas minhas viagens mesmo. Quando eu fiquei sabendo, que foi o próprio patrão que me disse na época, imediatamente o meu coração me veio alegria. Mas quando me veio alegria, o Espírito Santo de Deus falou justamente esse versículo para mim naquela época. Né? Ele falou não somente isso, como também ele disse, não se alegre com a queda do vosso inimigo, não se alegre com a queda dos seus inimigos. Então, quando o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração, não se alegre na queda dos seus inimigos, aí me veio justamente isso, não faça justiça, não cabe a você fazer justiça, não cabe a mim, não cabe aos nossos irmãos. Isso não quer dizer que nós não devemos buscar a justiça de Deus, não. O que Deus está querendo dizer é o seguinte, que nós não devemos agir contra aquela pessoa, aonde muitas das vezes vamos deixar aquela pessoa numa situação, muitas vezes até pior, não. E sim confiar que Deus trabalhará no coração daquela pessoa para que haja arrependimento e para que nós continuamos na nossa caminhada de fé. Então, o mundo, ele não é digno dessas pessoas, assim foi com os heróis da fé, e assim será com todo aquele que obedecer mediante a fé, como já foi falado aqui, pastor Pontes.
Obrigado, pastor. Eu estou profetizando, viu? Preste bem atenção. Irmão Regilânio. Pastor Marcelo está conosco? Eu não estou vendo aqui. Sim. Pastor Marcelo, baseado em 1 Timóteo 6, versículos 17 ao 18, a mesma pergunta, né? Qual é a dificuldade, né, de aplicar a fé e a obediência baseado nesses versículos? O texto fala assim, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, exorte os ricos desse mundo, a quem não sejam orgulhosos, e nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporcionará ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Bom, queridos, nessa questão aqui desse texto, muitas pessoas eles confiam em comprar, o que o dinheiro pode comprar tudo, inclusive a felicidade ou a salvação, né? E o texto que nós estamos lendo, que nós lemos aqui, é que o dinheiro não pode comprar santidade. E a própria palavra fala exorte, exaltar, comunicar, falar, expressar a essas pessoas que o dinheiro que eles têm, a riqueza que eles têm, não compra salvação. Não compra a salvação. Então, nós precisamos, lógico, tem muitas pessoas que têm, Deus proporcionou a eles uma riqueza e tem servido a Deus, tem abençoado, e a própria palavra de Deus continua no versículo 18, que seja bondoso e generoso nas boas obras, né? Generosas e bondosas para que o evangelho de pessoas que ficam confiando, né, em máquinas, em tecnologias, no seu próprio dinheiro, nem no seu próprio ego. Então, nós precisamos confiar em Deus, somente em Deus. Entendeu? Santidade, fé, nós não compramos com dinheiro. Nós adquirimos cada vez mais que nós andamos com Deus. Quanto mais nós chegamos perto de Deus, quanto mais nós conhecemos o verdadeiro Deus, mais vai aumentar a nossa fé e mais vai aumentar a nossa santidade em Cristo Jesus. Obrigado, pastor Marcelo Rosa. E o pastor Melk? Eu acho que agora ele não está conosco. Então, meus queridos, eu gostaria só de, no ponto 6 do guia de estudo que foi nos dado pelo pastor Marco, que diz assim, que durante esse estudo, né, da santidade, a busca da santidade, do livro do Dr. Jerry Bridges, nós temos visto o que tentado definir o que é santidade. Nós temos visto a definição como sendo santidade aquilo moralmente inocente, ou seja, conformidade com os preceitos morais da Bíblia, conformidade com o caráter de Deus, obediência à vontade de Deus em tudo que ele dirigiu e permite. Então, pede aqui o guia para que nós possamos dar uma definição própria de santidade. Eu não fiz a minha própria definição, mas eu gostei muito da definição de Jonathan Edwards, que diz assim: santidade é uma conformidade do coração e da vida com Deus. Santidade é conformidade com Jesus Cristo. Santidade é uma conformidade com as leis
e os mandamentos de Deus. Santidade é obedecer, obedecer é o exercício da fé. E isto é muito importante para a nossa vida em busca da santidade. Pastor Mark Johnson, por gentileza, está com o senhor a palavra. Obrigado, pastor Francisco Pontes, e obrigado a vocês que têm nos acompanhado durante o estudo de hoje. O assunto, como falei no início, é simples, não é complicado. A complicação é o desafio de aplicação. Então, eu vou encerrar com minha própria definição de santidade. Santidade é a torta da sua vida sendo conformado à vontade de Deus, pela graça do Senhor e para a sua glória. Então, deixa a conversa de hoje, porque todas estas aplicações que nós temos ouvido aqui são fatias da torta da sua vida financeira, sua vida na área de relacionamentos, a sua família. Então, as aplicações da sua vida. Quais são as áreas em que você precisa ser até mais obediente? Deixe o Espírito Santo falar contigo sobre uma estratégia de aplicação de obediência. Como você vai fazer isso em termos concretos? E pode ter certeza, se fizer isso pela fé, da graça e o poder de Deus, você vai ver os resultados de transformação da sua vida e na vida de pessoas ao seu redor. Que Deus abençoe, tenha até um dia ótimo e até a semana que vem, quando nós encerrarmos nosso estudo do livro A Busca de Santidade. Que Deus abençoe e até lá.